Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor se encontra no livro de Isaías 43, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Glória a Deus, amém? 43 de Isaías. Amém, igreja? Amém. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama vai arder em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Seba por ti. Enquanto tu fostes precioso aos meus olhos, também fostes glorificado. E eu te amei pelo que te dei aos homens, porque a ti e aos povos pela tua alma. Não temas, pois porque eu estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, ao sul, não temas, ó minha filha, das extremidades da terra. A todos os que, chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, e os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Aleluia. Vamos pular para o aleluia, o 13 do 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Salvador. Eu anunciei, eu salvei, e eu fiz ouvir. Desde deuses estranhos não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou o teu Deus. Ainda antes que esse dia se formasse, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor para você. Amém? Louvado seja Deus, podeis assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus nos diz neste capítulo aqui de Isaías, que só Ele pode resgatar você. Só Ele pode fazer o que você não pode fazer. Aleluia. Mas para que Deus possa fazer algo na minha vida, e para que Deus possa fazer algo na tua vida, nós temos que tomar uma atitude. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, mas agora sim diz o Senhor que te criou, irmã Débora, irmã Denise, irmã Davi, irmão Davi, irmã Clementina, Heitor, Davi, pastora de Maura. Ele está chamando eu, está chamando você. Ele fala aqui que só Deus resgata Israel. Quem é o Israel nessa noite, irmãos? Somos nós, o Israel que Ele está chamando. É eu e é você que Ele está chamando, para que nós possamos abrir os nossos olhos, para que nós não venhamos se tornar como surdo, e venhamos ouvir o que Deus tem para falar para mim e para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ele diz assim para mim e para você: se tu passar pelas águas, você não vai morrer afogado. Aleluia. Você tem medo de dar o primeiro passo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você passar pela chama de fogo, ela não vai arder em ti. Diz a palavra de Deus em Daniel 3, aleluia, que Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha
azeite. Aleluia. E aqueles que o jogaram na fornalha, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. E quando eles foram lançados naquela fornalha, aqueles que jogaram eles morreram na hora. Morreram na hora. E alguns diziam assim: nós jogamos 3 dentro da fornalha, mas eu vejo 4. Porque o quarto homem da fornalha, ele passeia contigo em qualquer lugar. E de qualquer maneira o Senhor vai fazer na tua vida. Dá lugar. Dá lugar para Deus. Dá lugar para Ele fazer o que precisa ser feito. Você tem um chamado diante de Deus. E você mesmo está impedindo o teu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que têm chamado, não tem escolha. Só lamento de dizer isso, mas não tem escolha. Porque o escolhido não tem escolha. Ou você vem ou você vem. Porque ele diz para Jó ali que ele lança o anzol e puxa pelo nariz. Vai doer. Vai doer. Ele puxa pelo nariz. Então se tu passares pelas águas, as águas não vão te afogar. E se tu passares pelo fogo, as chamas também não vai arder em ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz que ele traz a tua descendência pela tua oração. Porque não vai ser com as minhas mãos, nem vai ser com as tuas mãos que nós vamos conseguir trazer o nosso filho, que nós vamos conseguir trazer o nosso parente, o nosso esposo, as nossas esposas. Não vai ser dessa maneira, mas vai ser no espiritual, buscando lá pelas madrugadas, buscando na presença de Deus, buscando dentro da palavra, no jejum, na consagração, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta eu querer algo de Deus se eu não tomo uma posição. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Mas a partir do momento que você se posiciona diante da presença de Deus, olha, pode ter uma certeza, o mar vai se abrir. O mar vai se abrir. O Jordão também vai se abrir. E você vai passar com os pés em seco. E nenhum egípcio vai te perseguir, não. Porque Deus diz que quem está atrás não vai poder te tocar. Quem está atrás, Deus abate. Porque Ele abate um e levanta o outro. Não foi isso que disse a palavra? Lá no Salmo 145, eu abato um e te levanto. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E às vezes nós colocamos o nosso problema maior do que o nosso Deus. E o nosso problema não é maior do que o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele está no controle da minha vida e está no controle da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Ele diz assim, ainda antes que o dia de hoje se iniciou, Ele disse assim, operando eu, quem impedirá naquilo que eu quero fazer? Quem impedirá naquilo que eu quero fazer? Aleluia. Pode pegar atalho, pode fazer o que você quiser, mas o escolhido não tem escolha. O escolhido não tem escolha. Eu nunca desejei de pegar e falar assim, Senhor, eu não vou mais. Mas acontece uma coisa, se você retroceder, as coisas pioram. Então você avante, é pra frente que você tem que seguir. Buscando a Deus e falando, Senhor, segura na minha mão, porque se eu segurar eu solto. É nós que tem que tomar a decisão de ir para frente, não voltar para trás, não olhar dos lados, porque os lados nem atrás não tem mais nada para nós. Nós já sabemos o que está lá atrás, mas o que está aqui na frente, Ele está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas morrendo porque não sabem confiar no Senhor. Não sabe confiar no Senhor. No Salmo 46 ele diz assim, na minha angústia eu clamei ao Senhor
E Ele ouviu a minha oração. O versículo 10 ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e eu vou ser exaltado entre as nações. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para sempre seja louvado. Aleluia, glórias a Deus. Nós, irmãos, temos que passar os processos, sim. Sabe por que temos que passar os processos? Porque lá na frente Deus vai enviar você para ajudar outras pessoas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A cada processo que eu passei, você acha que já não levantou alguém? Que já a pessoa não aceitou Jesus? Que já não tirou Deus do monturo através do meu testemunho? Nós temos que ter testemunho. Nós temos que ter uma mala. Aleluia, mas uma mala de coisas boas. Porque se Jesus vier hoje, solta o saco do lixo e sobe. Sobe. Não temos que olhar para os lixos que os outros lançam sobre a nossa vida, não. Solta todo esse lixo que te impede de servir, que te impede de buscar. E deixa Deus trabalhar. Não importa o que vão falar da tua vida, não. Não importa se lá fora estão falando o que você... fulano tá assim. Beltrano tá assim. Não importa, irmãos. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E o juiz da terra, ele não vai pagar sua conta, não. Ele não vai vir colocar um leite na tua mesa, um pão para teus filhos, não. Então olhe somente para Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando os meus filhos estavam pequenos, eu fui abandonada. Mas nunca faltou o leite, nunca faltou o pão, nunca faltou as vestes, nunca faltou os calçados. Mas eu estava lá orando, eu estava lá buscando. E tudo isso passou. Tudo isso passou. Sabe por quê? Nós temos a mania de não confiar no Senhor e colocar o problema maior do que Ele. E o problema não é maior do que Deus. Os nossos filhos vão crescer. E a prova passou. E tá aí eu contando. A prova passou. E era três filhos. E a prova passou. Eu me lembro que no Natal, só uma pessoa só trouxe 2 cestas básicas para minha casa. Você não precisa sair por aí comentando o que está acontecendo na tua vida. Porque quando Deus ele envia provisão, como diz o salmista, que Ele é bondade, e Ele é grandeza e Ele é provisão, não precisa você falar nada. Porque até mesmo quando eu não tinha o café para tomar, Deus enviava. Uma irmã lá na minha casa falava assim para mim assim: hoje eu vim trazer o dinheiro do café. Porque Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Aleluia, louvado seja Deus. Basta que você coloque o seu joelho em terra e fale: Senhor, eu estou precisando de um calçado, eu estou precisando de uma veste, o meu filho está precisando de uma roupa, e o Senhor vai entrar com provisão. Você pode ter certeza no que eu estou falando. Glória a Deus. Não estou falando acredite no pastor, acredite na pastora, mas acredite naquele que me levantou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nunca tive emprego. Nunca tive emprego. Eu sempre fui boa no que eu fiz. Mas sempre, quando eu chegava lá, enviava o currículo, levava o currículo, passava na entrevista, e Deus falava não. Você sabia que você era bom, mas Deus falava não. Aí Deus falou assim: vou fechar as portas. Aleluia, sua porta está aberta ainda. Vou fechar as portas, só vai fazer a obra e para ti não vai faltar nada. E aí, irmãos? Se passares pelas águas, estarei contigo. Se passares pelo fogo, estarei contigo. Aleluia, a chama não vai arder em ti. Ainda antes que se formasse esse dia, eu sou. E não há nada que escape das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O que ele diz para Jó? Jó 42, no versículo 2.
Bem, eu sei que tudo tu podes e nenhum dos teus pensamentos vai ser impedido. Então o que Deus quer na minha vida e que Deus quer na tua vida não vai ser impedido. Porque Deus, Ele tem uma trajetória, mas Ele quer que você dê o primeiro passo. Amém? Vamos nos colocar em pé, orar a Deus, agradecer por essa palavra gloriosa que o Senhor nos deu, né? De bênção e de vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão Davi, vem orar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai multiplicando, Senhor. As bênçãos, entra com provisão para cada vida nessa noite, Pai. Visita, Senhor, os lares das suas servas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Graças a Deus. Faça assim com as suas mãos. Que as doces e ricas consolações do Espírito Santo esteja conosco não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. E a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Receba aí o teu milagre.